Olá, eu sou a Carolina Freitas, Head de Marketing da Red Investments. 2023 foi um ano de desafios, mas também de muitas conquistas para o mercado. Nesse episódio especial de Red Highlights, nosso sócio fundador e CEO André Freitas faz um panorama sobre a indústria em 2023 e expectativas para 2024. Olá, meu nome é André Freitas, eu sou CEO e CIO da Red Investments. Neste episódio do Red Highlights, nós vamos estar fazendo um fechamento do ano de 2023, falando um pouco do desempenho dos investimentos nesse período e também tentando dar uma perspectiva para o ano de 2024. Então, é um pouco diferente dos episódios anteriores, onde nós tratamos de produtos específicos. Nesse sentido, já começo dizendo que o ano terminou muito bem. O grande destaque dos investimentos, do mundo de investimentos em 2023 foram os produtos de renda variável. Tanto a Bolsa, que subiu mais de 22%, quanto os fundos imobiliários, que encerraram o ano subindo 15,5%, foram grande destaque e deixaram bem para trás o CDI, que no acumulado de 2023 teve uma alta de 13,04%. Importante notar que essa é uma alta bastante expressiva do CDI e os produtos conseguiram um desempenho muito satisfatório, superando o CDI. Então, qual foi o motivo que levou a gente a ter esse rally de final de ano? Basicamente, eu acho que o ponto mais importante que nós tivemos foi, sem dúvida alguma, a mudança de perspectiva para os juros nos Estados Unidos, né? Você teve aí, no final de outubro, uma definição pelo Fed de que o ciclo de aperto monetário que ele havia iniciado para fazer frente à alta da inflação estava chegando no seu fim. A partir daí, os mercados mudaram a direção. Outubro não havia sido um mês muito positivo e tiveram esse grande rally em novembro e dezembro e terminando, portanto, na banda bastante positiva o ano de 23. Então, o que acontece para 2024? Para 2024, a expectativa continua que haja mais um fechamento de juros, ou seja, encerrado o ciclo de aperto monetário, a discussão agora é quando começa um ciclo de relaxamento, de afrouxamento monetário. Portanto, quando o Banco Central americano vai estar reduzindo juros. É óbvio que contribuiu muito para o rally de final de ano a expectativa de que essa redução de juros já se iniciasse ainda no fim do primeiro trimestre, em março de 2024. Nós vamos acompanhar ao longo de janeiro como vai ser esse desempenho, se realmente as expectativas serão essas ou se não. É curioso também lembrar que, pegando as principais economias, vamos dizer, os Estados Unidos e a Europa, você ainda tem a inflação fora da meta. Então, talvez seja um pouco apressado se pensar em redução de juros no primeiro trimestre. Mas, provavelmente, isso pode acontecer ao longo do ano, talvez no fim do primeiro semestre ou começo do segundo semestre. Por quê? Na Europa, em 2023, as taxas de juros terminaram a 2,9% e nos Estados Unidos terminaram a 3,4% para 2023. Lembrando que a meta, tanto na zona do euro quanto nos Estados Unidos, é 2%. Portanto, falta ainda andar essa última milha para trazer a inflação de volta à meta, e essa última milha pode ser a mais difícil de se cruzar, porque realmente esse ajuste final pode exigir um pouco mais de paciência e a permanência das taxas de juros ainda em níveis elevados por um período um pouco mais prolongado. Mas é aquilo, quando para de subir, se espera o quê? Que comece a cair. Então, justamente, fica esse jogo de expectativas levando a, às vezes, uma realização. Também é natural que nesse começo do ano, falando em realização, esses ativos que performaram muito bem em novembro e dezembro, principalmente, porque em novembro e em dezembro pode-se dizer que 70% a 80% do movimento do ano, do número final do ano, foi conquistado em novembro e dezembro. Então é natural que haja no começo do ano uma pequena realização desse movimento para ganhar fôlego, para testar novas altas, né? Então o nosso posicionamento é de acompanhamento. A gente acredita ainda que em 2024 teremos
um desempenho bastante positivo, tanto dos fundos imobiliários quanto da Bolsa. Eu acho que os ativos incentivados todos vão performar bastante bem e se espera que os juros realmente tenham uma queda para um nível ao redor de 9% até o fim do ano. Isso se concretizando, provavelmente nós vamos ter um ganho de mais de 2 dígitos nos ativos de renda variável de novo. Então, eu acho que isso também é um ponto bastante importante, porque ao longo do ano nós tivemos aqui alguns indicadores que oscilaram muito. Por exemplo, do jeito que a gente olha o ano, parece que foi fácil, mas foi um ano muito volátil. E vamos pegar, por exemplo, as taxas de juro, porque as taxas de juro, elas não vão nos dar um guia do que pode ter sido isso. A gente teve uma convergência no começo do ano, de certa forma, entre a expectativa do mercado expressa na pesquisa Focus do Banco Central e o mercado futuro de juros na B3. Né? Muitas vezes eles começaram em níveis próximos e durante o ano você manteve muitas vezes a taxa Focus a 9,25 e você teve um descolamento, principalmente em setembro e outubro, das taxas de mercado projetando quase que 10,25. Então esses níveis essa discrepância entre o que o mercado projeta e o que a pesquisa Focus do Banco Central projeta se deu pela volatilidade das taxas de juros futuras nos Estados Unidos também. E quando terminou o ano de 23, a gente convergiu. Tanto o DI veio para terminar o janeiro, pegando o exemplo do janeiro 25, na B3, ele passou a projetar um juro de 9,02 para 2024, quanto a Focus estava projetando 9%. Então houve uma convergência das expectativas de mercado com as expectativas da pesquisa Focus. Né? Isso é muito positivo se a gente conseguir, como eu já disse, ter umas taxas de juro que terminem o ano próximo a 9%, vai ser bastante positivo para a indústria de fundos imobiliários e também para a Bolsa. Né? Outro ponto que a gente pode destacar aqui, quais são os outros pontos, tirando aí o macroeconômico, vamos dizer assim, nós temos algumas ameaças que se manifestaram principalmente, algumas mais antigas, como a guerra da Ucrânia com a Rússia, e outras mais recentes, como a questão Palestina e a guerra entre Israel e o Hamas. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista da Ucrânia, é se o mundo ocidental vai continuar dando apoio à Ucrânia, não é? E o que isso pode impactar preços, principalmente em commodities, né? E no ponto de vista da questão da guerra no Oriente Médio, o que a gente tem notado, de novo, é se vai haver ou não uma extensão desse conflito envolvendo outros países que não o grupo do Hamas e Israel, o perigo que temos aí, e já está se manifestando, já se manifestou no fim do ano e no começo de 24, é a questão, principalmente, de escoamento de navios na região do Golfo Pérsico, que tem sido realmente muito problemática, na medida em que rebeldes do Iêmen têm bombardeado navios cargueiros que passam pela região. Então, isso pode gerar uma extensão desse conflito, né, que você pode incluir aí outros países do Oriente Médio e pode perder aí uma oportunidade de resolver rapidamente a questão geopolítica na região, a questão de conflito na região. Então, essa ameaça vem daí, da quebra de cadeias de fornecimento, principalmente na questão de preços de commodities. Né? Do ponto de vista local, tirando a questão geopolítica internacional, e lembrando, como eu falei no começo, que a gente tem uma dependência muito grande da definição principal da taxa de juros americana, quando cai e quanto cai em 2024, nós temos aqui também as questões internas. Né? Pode-se dizer que o ano de 2023 acabou sendo bastante positivo para o governo brasileiro, principalmente porque houve a aprovação da reforma tributária e também a aprovação do projeto de lei 4173, que eram dois pontos que já vinham se estendendo há algum tempo nas discussões no Congresso, entre o Congresso e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e acabou que, ao longo do final, do último trimestre, tanto o 4173, que regra a taxação de fundos exclusivos e também de investimentos no estrangeiro,
como a reforma tributária, acabaram com alguns ajustes sendo aprovados. Cabe ainda na reforma tributária regulamentar alguns itens que devem ser regulamentados no primeiro semestre aí de 2024. Então houve, de fato, uma pauta bastante positiva para o governo. Para 2024, a gente já tem alguns pontos que a gente precisa prestar atenção, que são pontos que podem nos levar realmente a ter alguns solavancos na condução da economia. Quais são? Nota-se já algum conflito dentro do próprio partido do governo, o PT, com a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, fazendo sistemáticos ataques ao ministro Fernando Haddad, né, acusando de estar muito alinhado com o mercado. Na verdade, o que a gente nota é que o Haddad realmente, ele no final do ano, teve alguns desabafos, inclusive com a imprensa, dizendo que muitas vezes o inimigo está no próprio partido do governo. Mas a verdade é que ele é realmente, talvez, dentro do PT, a pessoa mais consciente de que sem uma política fiscal responsável, dificilmente o Brasil vai encontrar espaço para redução de dívida e um crescimento mais acentuado. E é óbvio que isso contraria muitas linhas de pensamento dentro do partido, especialmente as que a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, representa. E é uma ala bastante forte dentro do PT. Então, esse conflito vai existir. A gente torce que tanto o PT quanto o governo saibam administrar bem esse conflito. Com o Congresso, também houve alguns problemas. No final do ano, você teve a questão do calendário das emendas que os congressistas podem apresentar, né? E o governo vetou esse calendário, dizendo que isso vai ser feito ao longo do ano, a descrição do governo mediante negociações. Então isso, de certa forma, estremeceu um pouco o relacionamento entre o parlamento, o Congresso e o governo federal, e também, por último, agora no comecinho desse ano, final do ano passado, comecinho desse ano de novo, no último dia do ano, você teve o veto às desonerações, né? Existem alguns setores que têm a folha salarial desonerada. Esses setores são aqueles que, desde o governo da presidente Dilma, conseguiram essa desoneração, são os setores que têm grande quantidade de empregos, né, representam grande quantidade de empregos, e havia um apoio do Congresso para que se estendesse essa desoneração até 2027. Portanto, se renovasse por mais alguns anos a desoneração. Essa medida foi vetada pelo governo federal e isso também causou algum estremecimento e sobrou para o começo de 2024 a missão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de negociar com as lideranças do Congresso, tanto o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, quanto a Arthur Lira, presidente da Câmara, para tentar evitar que haja a desoneração ou que não tenhamos a desoneração, mas tenhamos algumas medidas compensatórias, né? Essas medidas compensatórias ajudariam, de certa forma, a arrecadação do governo, que briga para ter um déficit zero em 2024. Marco bastante difícil de ser alcançado, mas que ficou como meta para o governo federal, e esse impacto de não atingir a meta de déficit primário do governo federal em 2024 vai provavelmente cortar recursos de alguns do orçamento do governo, de alguns ministérios, e, portanto, a briga política é justamente essa. Num ano eleitoral, já que teremos eleições municipais em 2024, no final do ano, o governo quer ter recursos suficientes para financiar a campanha de seus, e os parlamentares, de certa forma também, de seus candidatos, não é? Então, cabe aí, então, tentando fazer um resumo desse cenário, cabe analisar que, do ponto de vista de relação juros, tanto americanos quanto brasileiro, expectativa de cortes, a gente segue equilibrado, próximo do que foi a expectativa de final do ano, talvez corrigindo algum exagero, algum otimismo exagerado, principalmente nos Estados Unidos, com relação ao início dos cortes, mas ainda com a expectativa de que tenhamos
de 3 a 4 cortes, pelo menos ao longo de 2024, trazendo as taxas de juros americanas para um nível próximo aí, algo entre 4,25 e 4,5, não é? Então, isso seria positivo para o Brasil? Seria, porque daria realmente para o Brasil trazer os juros para os 9%, que é o que está precificado aí nos mercados futuros e também na pesquisa Focus, e dando aí uma margem de diferencial de juros entre os Estados Unidos e o Brasil, ainda interessante do ponto de vista de atratividade para o capital estrangeiro. E é importante, porque compõe também essa estabilidade, essa atração de capital, junto com números muito fortes de balança comercial, contribuem para que a taxa de câmbio fique realmente num nível bastante razoável, evitando que ela contribua para uma aceleração da inflação, não é? Então hoje nós temos a taxa estável, nós tivemos em 2023, cabe lembrar também, o primeiro ano em que não houve intervenções do governo extras na taxa de câmbio. Portanto, o comportamento do câmbio foi bastante positivo e não tenho dúvida, isso se deveu ao 100 bi de saldo na balança comercial e a entrada também por outras linhas de capital estrangeiro. Podemos notar, por exemplo, que a Bovespa atraiu 44 bi de capital no exercício de 23. Então, tudo isso contribui para acomodar a inflação que está prevista ao redor de 4%, pouco abaixo de 4% para 2024, e com isso a gente ter condições de ir baixando os juros. Então, a estabilidade e queda do juro americano permite ao Brasil derrubar um pouco mais os juros também, trazer o nosso juro para perto de 9 e ainda ter um diferencial que atrai recursos estrangeiros para investir no Brasil, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Então, o cenário que a gente projeta para 2024 é positivo, especialmente para aqueles ativos que a gente investe, qual seja fundos imobiliários e ações. Muito obrigado pela atenção e espero que todos vocês tenham um grande 2024. Obrigada, André. Nós da Red Investments desejamos a todos um ano de muitas conquistas, bons investimentos e prosperidade. Para saber mais sobre nossos fundos, acesse o nosso site e nos siga nas redes sociais. Obrigada e até a próxima.